Olá, tudo bem? Eu sou Jean Bartoli, eu sou francês, o sotaque já mostrou isso. Eu sou formado em filosofia em Paris, sou formado em teologia em Bolonha, sou formado em economia pela Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo, eu sou mestre e doutorando em Ciências da Religião pela PUC. É um prazer estar com vocês. Nós vamos, na disciplina de gestão de pessoas, falar sobre o tema 5, que é ética nas organizações e nos negócios. Eu gostaria de começar mostrando para vocês um pouco a agenda do que nós vamos falar. Vamos começar com uma introdução, para situar talvez o processo de aprendizagem de ética, que é um pouquinho diferente do processo de aprendizagem de matemática financeira, por exemplo. Depois, nós vamos começar falando um pouquinho sobre o que é a empresa, lembrar algumas coisas, principalmente no que diz respeito ao fator humano. Depois eu vou dar uma definição, embora eu não goste muito dessa palavra, mas pelo menos dar uma primeira aproximação da palavra ética, comparando ética e economia, porque nós estamos no mundo dos negócios, então é muito difícil falar de ética sem falar de economia. Depois, eu voltarei a aprofundar algumas características do ser humano. Isso me parece importante, a gente abstrair um pouco a reflexão do contexto do dia a dia para refletir um pouquinho mais profundamente sobre o que nós somos. Isso é importante para poder entender várias coisas que acontecem nas organizações. A partir daí, eu vou fazer uma segunda aproximação, aprofundando o conceito de ética, e depois eu vou falar de um modo um pouquinho mais preciso do assédio moral, porque eu acho que é um problema muito importante hoje nas organizações, é importante então a gente se situar um pouco em relação a isso. E aí eu vou concluir um pouco essa aula, embora é sempre difícil concluir uma aula de ética. Eu acho que a aula de ética é um pouco como um pit stop, né? A gente pensa sobre algumas coisas que a gente já sabe, mas que às vezes na correria do dia a dia a gente esquece, a gente resgata essas coisas e a partir daí isso serve de um trampolim para uma nova reflexão. Por isso que eu acho muito difícil concluir uma aula de ética, mas pelo menos alguma conclusão dessa eu pretendo fazer. Tudo bem? Podemos começar? Estamos animados, motivados? Vamos lá, então. Eu vou começar mostrando para vocês uma foto. Eu acho que essa foto vocês devem já ter visto, lembrar, né? Foi na Praça Celestial, em Pequim. Aquele menino que estava na frente de 4 tanques, e se vocês lembrarem, foram os tanques que desviaram. A gente não sabe o que aconteceu com ele depois, mas naquele momento os tanques desviaram. Isso acho que é muito importante para começar uma aula de ética, essa foto. E eu coloquei embaixo umas iniciais NTJ com ponto interrogativo. Eu vou deixar meio segundo para vocês descobrir o que significa NTJ. Alguém conseguiu? Meio segundo é curto, mas assim mesmo eu vou dizer agora. NTJ significa não tem jeito, ponto interrogativo. Por que eu coloquei isso? Porque o maior obstáculo a uma reflexão ética é a resignação e o comodismo. E se vocês olharem, pensar no seu dia a dia, quantas vezes por dia a gente fala não tem jeito? Ou não tem jeito pode ser, o governo isso, os homens aquilo, o mercado aquilo outro. E isso, às vezes, serve de desculpa para a gente não evoluir e não fazer mudanças. E essa atitude, ela é mortal para uma reflexão ética, porque quando a gente fala de ética, isso significa acreditar que nós temos o poder e a liberdade de mudar algumas coisas. Isso reconhecendo, obviamente, que
Muitas coisas não dependem da gente. Mas, às vezes, tomando cuidado, refletindo direito, a gente pode perceber que nosso espaço de decisão é, às vezes, muito mais amplo do que a gente pensaria. Então, esse é o primeiro recado que eu dou para vocês. Refletir sobre ética não tem nada a ver com currículo acadêmico. Tem muito mais a ver com sabedoria de vida, coragem e aceitação de correr riscos. Eu disse para vocês que ia situar um pouco o processo de aprendizagem da ética, que é diferente do processo de aprendizagem da matemática financeira. E eu comecei com uma citação do Hermann Hesse, que foi Prêmio Nobel de Literatura, e que diz o seguinte: nada lhe posso dar que já não existe em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens, além daquela que há em sua própria alma. Nada lhe posso dar, a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo. E isso é tudo. Moral da história. Muito, ou talvez tudo que eu vou dizer, vocês já sabem. O que é importante nesse momento é refletir, olhar para dentro, olhar para a nossa vivência e resgatar as coisas que a gente sabe. O meu papel é simplesmente de uma parede de squash. Qual é o papel da parede de squash? Devolver as bolas. Agora, se vocês não entrarem nessa aula com a sua capacidade de pensar, de refletir, aí talvez ela não vai ser tão proveitosa. Agora, se vocês fizerem um esforço de introspecção, de observação, de lembrar situações, essa aula pode ser muito proveitosa porque vocês vão descobrir ou redescobrir um montão de coisas. O resultado dessa aula não é tanto somatória de conhecimento, como, por exemplo, numa aula de marketing ou numa aula de finanças. O resultado dessa aula são fichas que caem. Todos nós acho que conhecemos esse processo. Uma segunda frase que é importante, eu já falei da questão de pensar. O Pascal diz o seguinte: não poupemos esforço para pensar corretamente, eis o princípio da moral. Isso é interessante, porque a gente esperaria talvez outra coisa. A gente esperaria que ele dissesse: não poupemos esforço para agir bem. Mas ele não diz isso. Ele diz: não poupemos esforço para pensar. O que significa pensar? Pensar não significa simplesmente raciocinar. Pensar significa avaliar consequências e ter critérios de ação. E isso exige, então, da gente um esforço intelectual, sim. Não é simplesmente uma coisa que tem a ver com emoção. Então, em vários momentos nesse encontro nosso, vamos tentar avaliar as consequências de determinadas atitudes, de determinadas escolhas. E, finalmente, eu queria também citar uma frase de um velho economista, que acompanhou praticamente os grandes momentos do século XX, que se chama John Kenneth Galbraith. Foi assessor do Kennedy e escreveu muitos livros. E o último livro que foi publicado dele se chama A Economia das Fraudes Inocentes. Um livro que, aliás, eu recomendo porque ele tem a vantagem de ser um livro curto e escrito em caracteres grossos. Então, isso é o livro maravilhoso para ler. E é o livro de uma pessoa que tem mais de 90 anos e que, então, reflete um pouco sobre tudo que ele viveu nesses anos. Ele diz o seguinte: minha vida profissional esteve sempre ligada à economia. Aprendi durante esse tempo que, para ser correto e útil, é preciso aceitar uma divergência permanente entre as crenças estabelecidas, que chamei certa vez de sabedoria convencional, e a realidade. A realidade é mais obscurecida por preferências sociais
e rotineiros e por vantagens pecuniárias pessoais ou de grupos, tanto em economia e política como em qualquer outra área. O que é importante disso? Às vezes a gente acha que pensa com a cabeça e com o coração, mas o Galbraith nos diz outra coisa. Nós pensamos também com a nossa carteira, o nosso bolso. Então é importante, quando a gente começa uma reflexão ética, ter consciência disso. Que muitas vezes o nosso raciocínio, os nossos critérios são influenciados por nossos interesses econômicos, materiais e pessoais. E isso, em si, nós não vamos ser ingênuos. Isso é uma coisa absolutamente normal. Tendo consciência disso, talvez a gente consiga a ter um discernimento maior quando a gente toma uma determinada posição. Perceber se ela está mais influenciada por uma visão do conjunto ou se ela está mais influenciada por interesses pessoais. E a partir daí, a gente, às vezes, tem uma reflexão mais sábia, mais realista. Né? Para terminar essa introdução, eu queria só lembrar um pouquinho alguns questionamentos de valores que nós vivemos na nossa sociedade. Né? E eu coloquei como primeiro ponto nesse slide padrão do acampamento. Isso é uma coisa que um sociólogo contemporâneo, Zygmunt Bauman, comenta muito. O que é acampamento? Talvez alguns de vocês já acamparam em Camping Club do Brasil ou naqueles acampamentos organizados. E todos nós sabemos que o que buscamos no acampamento desse é um mínimo de organização. Chuveiro, loja de conveniência, segurança, porque normalmente são acampamentos que estão fechados. Hein? Agora, eu acho que não vem... ninguém vai ter a ideia de quando entrar no padrão no acampamento desse, para ficar uma semana, de chamar o gerente do acampamento para discutir o planejamento estratégico dele para os próximos 5 anos. Por que isso? Porque a gente está aqui para ficar 4, 5 dias. E, aliás, um sinal da nossa satisfação é quando nós não procuramos o gerente. É sinal que tudo correu bem e que o dia que a gente sai, a gente esquece rapidamente, né, toda a organização do acampamento e a gente fica com aquelas sensações de férias que nós tivemos. As nossas grandes cidades, principalmente, estão um pouco se transformando nesse tipo de acampamento. Né? A gente usa a cidade como consumidor muito mais do que como cidadão. E por isso a gente se preocupa pouco com os vereadores que a gente elege, a gente se preocupa pouco com o andamento da cidade, a gente se preocupa pouco com o longo prazo, e depois, num determinado momento, a gente acorda e percebe que a comunidade na qual a gente vive está numa crise profunda. Por quê? Porque nós não nos preocupamos com ela. Então, esse é o que o Bauman chama de padrão do acampamento. Eu pergunto para vocês, e aí é uma reflexão que é legal talvez vocês fazer. Às vezes a família não está vivendo segundo o modelo do padrão do acampamento. E a empresa? Será que às vezes ela não virou um grande acampamento, onde as pessoas estão às vezes preocupadas com o momento de carreira que elas estão vivendo, usufrui a empresa nesse sentido e depois a deixa quando acha que deve deixá-la sem pensar às vezes no médio e longo prazo da empresa. E às vezes isso é recíproco. Né? A empresa usa o funcionário, né, como se ele fosse uma coisa descartável e não se preocupe de estabelecer vínculo de médio e longo prazo. Uma sociedade que vive o padrão do acampamento tem enorme dificuldade, às vezes, a construir uma dinâmica de cidadania. Né? Uma outra coisa que é importante, existe hoje a oposição entre dois sistemas, que um autor chamou do vertebral e do celular. O sistema vertebral é muito bem estruturado,
tem esqueleto, tem músculos, tem uma anatomia que é fácil perceber e onde é fácil perceber a interdependência dos órgãos. Então, quando a gente tem uma empresa estruturada, uma sociedade estruturada, uma família estruturada, nós estamos num sistema vertebrado. Agora, hoje a gente percebe que a sociedade e muitas organizações estão vivendo num sistema celular. Franquias, por exemplo. E tem um exemplo de sistema celular que, aliás, está sendo cada vez mais citado na literatura de administração, que é a Al-Qaeda. A Al-Qaeda é típica do sistema celular. Né? A ligação que existe entre eles não é uma ligação estrutural. É uma ligação por afinidade e por objetivos comuns. E cada vez mais na nossa sociedade esse tipo de organização acaba se espalhando. E isso muda muito a relação entre as pessoas. Porque uma relação muito menos de comando do que uma relação de simpatia e de imitação. Uma terceira coisa, a ética hoje pode ser imposta? Eu acho que nós percebemos que não. Né? Os referenciais que antigamente impunham uma certa conduta ética estão em crise. Família, sociedade política, legislativo, judiciário e inclusive as igrejas estão passando por momentos de crise como instituições. Então a ética é cada vez menos imposta e cada vez mais proposta. Então ela exige muito mais em termos de reflexão pessoal e de opção pessoal. Outro ponto que é importante, a questão da identidade e da liberdade. Né? A identidade cultural, hoje se fala muito em respeito das diferenças, mas às vezes esse respeito das diferenças é tão forte que a gente acaba esquecendo o que cria a nossa unidade como humanidade. E hoje, numa sociedade globalizada, às vezes é muito importante conseguir resgatar a nossa identidade humana, o que faz que nós conseguimos dialogar com pessoas diferentes culturalmente, religiosamente, politicamente, mas perceber o que nos une, que é uma identidade profunda. Esse é outro grande desafio, principalmente para uma sociedade globalizada. E, finalmente, um último questionamento, e com isso eu fecho a minha introdução, é a questão da indiferença moral e da justificação religiosa, cultural ou econômica do que o Bauman e a Hannah Arendt chamam de crueldade sem ódio. O que é a crueldade sem ódio? É que, às vezes, eu me explodo, né? Certas pessoas se explodem dentro de um lugar público, não por ódio dessa ou daquela pessoa, mas por ódio de uma entidade abstrata. E muitas vezes nós também, em empresas, tomamos decisões extremamente cruéis com as pessoas, mas com uma indiferença total em relação às consequências que essas decisões têm para aquelas pessoas. Por quê? Porque nós não conseguimos mais visualizar o ser humano e o que está em jogo humanamente nas decisões que a gente toma. Isso não quer dizer que na vida organizacional a gente não tenha, às vezes, que tomar decisões drásticas. Mas o que é importante é a gente perceber o alcance humano dessas decisões para, às vezes, conseguir fazer isso de um modo que seja digno para todos. Então, essa será a nossa introdução. Agora estou querendo lembrar rapidamente com vocês o que é uma empresa. Eu acho que é importante, nós vamos falar de ética organizacional, é bom dar uma paradinha e resgatar algumas dimensões da empresa que vão ser úteis e necessárias para a continuação da nossa reflexão. Eu vou usar 2 slides, para dar 2 pontos de vista um pouco diferentes. Primeira coisa, a empresa combina 3 níveis.
Primeiro, a realidade concreta e material. Então, são as pessoas, a estrutura, os produtos fabricados, as instalações, né? A marca, o logo, tudo isso é a empresa. Né? Quando eu digo a minha empresa, eu lembro de tudo isso. Agora, tem um segundo nível, que já às vezes a gente não toma tanto cuidado. O segundo nível é a representação que a gente tem de tudo isso. E isso é muito interessante, porque isso é, às vezes, a fonte de muitos conflitos e muitas incompreensões. Por exemplo, nas nossas reuniões de trabalho. A gente acha que todos falamos da mesma empresa, mas num determinado momento a gente percebe que a representação de cada um é diferente. Por exemplo, uma pessoa que trabalha na área financeira, a representação que ele tem da empresa está sendo muito influenciada pelo balanço da empresa, o que é absolutamente normal, porque diz que ele deve cuidar. Né? Uma pessoa que está na área comercial da empresa vê muito a empresa pelo lado do relacionamento que ela está criando com clientes. A pessoa de RH se representa a empresa muito mais pelo relacionamento interno que existe dentro da organização. Então, é a mesma empresa vista com representações diferentes. Então, ninguém pode dizer que ele tem uma visão, a visão objetiva e total da empresa. Todos nós temos uma representação da empresa. E isso pode ser fonte de conflitos, mas pode ser também, e para isso que a gente deve caminhar, ajudar a ter uma visão muito mais rica, muito mais diferenciada, muito mais multifacetada da organização. A partir do momento em que cada um tem a humildade de reconhecer que a visão dele é parcial e que, portanto, para entender melhor a empresa, ele precisa juntar a visão dele com as outras. E tem um terceiro aspecto, um terceiro nível da empresa, que é os significados que servem de sistema de referência. O que quer dizer isso? Todo projeto humano tem uma finalidade, tem objetivos, tem metas. É isso que nós estamos tentando construir juntos. Né? Isso vale para uma empresa, vale para uma família, vale para um partido político, embora ultimamente a gente ache que eles não têm assim tanto projeto, é mais um projeto de poder do que um projeto de sociedade. Né? Vale para uma igreja, vale para um clube, vale para qualquer comunidade humana. Então a empresa ela existe também em função dos significados, dos objetivos que ela se propõe de alcançar. É isso que determina a dinâmica dela. Né? Então essa era a primeira o primeiro slide de empresa que eu queria falar para vocês. Agora eu queria ver a empresa por um outro ponto de vista, que é o ponto de vista da organização. Né? Nós dissemos o seguinte, a organização é um sistema complexo. A palavra complexo hoje é muito usada, inclusive em filosofia. Ela quer dizer o quê? Que a organização ela é feita de muitas variáveis. Né? Se vocês olharem, nós temos a variável da estrutura da organização. Eu suponho que a sua organização é complexa em termos de estrutura. Outro ponto de complexidade da organização hoje é o aspecto tecnológico. Né? Se a gente analisar a tecnologia necessária hoje para tocar uma empresa, a gente percebe da complexidade que isso tem. Um terceiro aspecto de complexidade é a estratégia da empresa. Né? A estratégia de uma grande empresa, e mesmo de uma empresa média, e às vezes pequena, hoje requer uma reflexão de extrema complexidade para você poder tentar entender todas as variáveis de mercado, as variáveis políticas, as variáveis sociais, as variáveis culturais, com as quais você vai ter que lidar para poder conduzir sua empresa. E, finalmente, é óbvio, um outro elemento de enorme complexidade é as pessoas que trabalham nessa empresa.
E quando eu falo das pessoas, não estou pensando só do pessoal interno da empresa, mas dos clientes que estão envolvidos, dos fornecedores que estão envolvidos, da comunidade onde essa empresa está sendo inserida. Né? Então, por isso que essa definição diz a organização é um sistema complexo. E é um sistema político. A palavra político no seu sentido nobre, não de politicagem. O que significa política? É que decisões importantes implica a alocação de recursos escassos. Acho que todos nós, né, depois de 2 dias em qualquer empresa, já entendemos essa frase. Né? Porque sempre a discussão é que nós queremos coisas que não são disponíveis, porque os recursos são escassos. E a partir daí se formam coalizões compostas por grupos de indivíduos que têm sistema de valor, preferências, informações recebidas e percepções da realidade diferentes. E aí eu volto ao que eu estava dizendo antes. Né? Numa reunião que junta pessoas da área financeira, da área de marketing, da área comercial, da área de recursos humanos, nós vamos ter discussões sérias. Por quê? Porque cada um enxerga seu ponto de vista, né? E vai formar coalizões dependendo dos interesses, dos objetivos perseguidos. E aqui não estou falando de objetivos pessoais, estou falando de objetivos organizacionais, mas vistos por pontos de vista diferentes. E então isso leva a processos de negociação. Né? Então a busca de acordos é necessária justamente em função desses recursos escassos. E por isso que a organização é feita de conflitos. E isso acho que é absolutamente saudável desde que exista um processo de negociação. Né? Então, isso, eu estou aí fechando um pouco 2 pontos de vista sobre a empresa que são necessários para a gente entender o que é ética organizacional. A minha dinâmica nessa aula, né, é vocês perceberem um pouco a dinâmica do gato subiu no telhado. Né? Conhece a famosa história, quer dizer, a gente tem que começar a falar as coisas devagarzinho para depois a gente chegar à nossa definição, à nossa aproximação da palavra com mais elementos. O pano de fundo nessa aula é fundamental. Eu vou terminar com essa introdução com só uma pequena colocação que eu pego da Hannah Arendt. Né? Nós temos 3 definições que são importantes para entender como nós, às vezes, sobrevivemos. Nós produzimos para sobreviver, o que a Hannah Arendt chama de trabalho, labor em inglês. Né? E muitas vezes a gente tem a impressão que a nossa vida termina aí. Né? A gente produz para sobreviver e quando a gente sobrevive a gente fica feliz. Mas tem uma outra dimensão que é a construção do mundo, a construção de uma obra. Afinal, se nós vivemos em cidades onde tem obras de arte, né, e se a gente modificou a natureza, é para criar um mundo que seja não só para a nossa sobrevivência, mas a gente pensa também no futuro, nos nossos filhos, nas próximas gerações, um ambiente em que elas possam não só sobreviver, mas viver bem. Né? E tem o mundo da ação, onde a gente constrói a si mesmo por meio do relacionamento com o outro, principalmente nessas atividades de trabalho, nessas atividades profissionais. E em todo o relacionamento que a gente cria. Essas 3 dimensões estão presentes na nossa vida profissional. É claro que a gente está numa empresa para sobreviver, para que ela sobreviva, mas é claro que a gente está numa empresa porque a gente acha que essa empresa pode ajudar a construir um mundo mais legal para se viver, e nós estamos numa empresa, num constante relacionamento com pessoas, né, seja eles os nossos colegas de trabalho, os nossos clientes, os nossos fornecedores, a comunidade onde a gente atua, para a gente construir a si mesmo também, e construir aos outros. Agora, eu estava querendo, como eu disse na introdução, apresentar o conceito de ética ligando ele à economia. Né? Eu coloquei aqui 2 slides que eu estou querendo comentar rapidamente, porque eles estão muito importantes para a definição que a gente vai dar da economia e da ética. O nosso mundo
ele pode ser representado, como diz esse autor René Passet, por 3 círculos. Né? O círculo do meio ambiente, que engloba tudo. Né? A comunidade humana está situada nesse meio ambiente. Qual que é o diferencial da comunidade humana no meio ambiente? É que ela, primeiro, ela compartilha do fenômeno que nós chamamos de vida. Né? Nós precisamos do meio ambiente para viver, mas ao mesmo tempo nós temos poder de interferir no meio ambiente e de modificar as coisas. E isso hoje é visto de um ponto, às vezes, muito negativo. Mas eu acho que a gente não pode também reduzir a nossa atuação no meio ambiente só por aspectos negativos. Tem um montão de aspectos positivos. Né? E, finalmente, a atividade econômica, que, no fundo, é uma atividade de troca. Nós criamos o mercado porque é o ambiente melhor para conseguir trocar mercadorias e conseguir que as necessidades de uns sejam supridas pelo talento dos outros. Agora, hoje nós temos um pouquinho uma revolução um pouco nesses 3 círculos. A atividade econômica acabou englobando praticamente o conjunto da nossa vida. Né? Mesmo o meio ambiente virou bem econômico. Né? Por exemplo, o problema da água hoje. Né? Se a gente considerar a água, hoje você paga. Você precisa organizar a distribuição de água e muitas empresas estão usando a água como qualquer outro tipo de mercadoria. Né? Remédio é a mesma coisa. Quando a gente pensa como se usava remédio antigamente, que muitas vezes se pegava da natureza diretamente, hoje, remédio, você tem muito problema entre a finalidade ética do remédio e a finalidade econômica do remédio. Então, isso mexeu um pouco no ambiente que a gente vive. Então, quando a gente fala da economia, nós precisamos, hoje, estar atentos a 3 aspectos que são fundamentais. Né? O respeito à ecologia e ao desenvolvimento sustentável, o respeito à espécie humana e à sociedade, né? Principalmente olhando os vínculos entre as pessoas, e o respeito à vida psíquica e espiritual de cada um. Então, a própria economia, ela nos leva a questionamentos que têm a ver sobre o que nós vamos justamente definir como ética. Por isso que eu disse para vocês no início que eu não consigo pensar ética sem vinculá-la a uma certa visão que nós temos da economia. Né? Pois é, gente. Então, agora está na hora de tentar definir ética. Eu falei de economia por uma razão muito simples. E que a palavra economia, ela vem da palavra ecos, grega, que significa casa. Portanto, quando a gente fala de economia, a gente está pensando na nossa sobrevivência. Por isso que eu mostrei esses slides sobre meio ambiente, os recursos escassos, as limitações que isso cria para nós. Agora, a palavra ética, ela vem de uma palavra grega, ethos, que significa lar. O que é lar? É espaço de convivência. Então, o nosso espaço casa de sobrevivência é também o nosso espaço lar de convivência. E nós temos várias dimensões de lar. Claro, o lar família, nós temos o lar cidade, o lar empresas. Por que todos esses espaços são lares? Porque são espaços de convivência. Eu insisto muito sobre essa palavra, porque o que é ética? É reflexão sobre a convivência humana. E, no fundo, o que significa a convivência humana? Não é porque eu estou numa multidão que estou convivendo. Quando eu estou no metrô, estou com um montão de gente, mas não estou convivendo com eles. O fato de conviver introduz a palavra vínculos. Eu começo a conviver com as pessoas quando eu criei vínculos. E nós temos 2 tipos de vínculos: os vínculos impostos e os vínculos escolhidos. Quais são os vínculos impostos? Eu me lembro, quando eu tinha 7 anos de idade,
minha mãe sumiu 5 dias de casa. Ela voltou 5 dias depois com um embrulho num cobertor, né, chamando a gente para ver o que tinha no embrulho. E quando me aproximei, aquele embrulho começou a chorar e a berrar. Né? Era o irmãozinho, certo? Vínculo imposto. Porque a partir do momento que ele entrou em casa, eu tive que conviver, eu tive que gostar, e eu tive que aguentar o choro, né? Mas depois ele teve que me aguentar também. Né? Então, depois a gente acerta as contas sempre. Né? Então, isso é um vínculo imposto. O que é vínculo escolhido? Amigo, né? Namorada, casamento no início, depois acaba virando também um pouco um vínculo imposto, porque você acaba assumindo compromissos conjuntos. Né? E na empresa? É um vínculo imposto. É claro que às vezes eu posso selecionar uma pessoa e tal, mas na maioria das vezes as pessoas com as quais eu convivo na empresa é um vínculo imposto. Portanto, refletir sobre ética é refletir sobre vínculos e como esses vínculos são sustentáveis. Portanto, a ética é uma reflexão sobre a sustentabilidade dos vínculos. E de onde vem a sustentabilidade dos vínculos? Das nossas escolhas. Por incrível que pareça, mesmo o vínculo imposto, sou eu que vou escolher, né, se ele vai ter sustentabilidade ou não. E por isso que eu mostro a pessoa humana também em 3 círculos. A pessoa humana é corpo, nós sabemos disso. A pessoa humana é psique, quer dizer, ela tem um mundo interior, né, que é feito de sensações, imaginações, memória, raciocínio, ideias, princípios. Né, tudo isso é o nosso mundo interior. E ele é feito do que eu chamo de coração. E eu estou usando o coração, pegando talvez uma conotação mais bíblica, que é o centro da personalidade humana. Numa tradição mais filosófica, o que eu chamo de coração poderia ser chamado de espírito. Né? E esse espírito, ele é o lugar onde a gente faz as grandes interrogações, aliás, a grande interrogação da nossa vida, né? Que é a seguinte: afinal, o que eu quero da vida? E na resposta a essa interrogação que a gente faz as escolhas. Daí, a palavra espiritualidade, né, que muitas vezes a gente coloca num modo assim meio místico, a palavra espiritualidade, ela quer dizer basicamente, ela se refere basicamente à qualidade das nossas escolhas. Né? E é a partir daí que a gente decide da sustentabilidade dos vínculos. Se a gente está considerando, né, e aí eu estou entrando, então, como eu tinha falado na introdução, numa reflexão um pouquinho mais aprofundada sobre nós, seres humanos, se a ética fala da sustentabilidade dos vínculos humanos, é interessante a gente só relembrar alguma coisa sobre o relacionamento humano. Né? O relacionamento humano, pelo fato da gente ser pessoas que têm uma corporeidade, né, ele passa por mediações. Às vezes eu brinco dizendo que às vezes uma das grandes dificuldades da comunicação humana é que a gente não consegue fazer download de um ser humano para outro. Né? E qual que é a vantagem do download? O download é que o arquivo que você joga num computador, ele chega do mesmo jeitinho que ele estava no computador inicial, chega do mesmo jeitinho naquele outro computador. Né? Quando a gente passa endereço de um ponto para o outro, uma maravilha. Põe o infravermelho, o Bluetooth, né, agora, e passa assim uma beleza. Não? Agora, com o ser humano não funciona assim. A gente precisa conversar, a gente precisa usar a linguagem. E isso, às vezes, cria mal-entendidos e também o corpo, a linguagem, pode ser máscara. Né? Através da linguagem eu posso mentir, eu posso trair. Isso é o risco que a gente corre na comunicação humana. Né? Uma das grandes mediações no relacionamento humano é o trabalho. Né? Se vocês analisarem o número de pessoas que vocês conheceram na sua vida profissional e que você comparar com o número de pessoas que você conheceu
através da sua vida social, vai perceber que o trabalho é uma das grandes mediações pela relação humana. Né? E a linguagem que eu já falei. Quais são as grandes ameaças? Isso é importante, porque se a gente não perceber as ameaças que existem à convivência humana, às vezes a nossa reflexão ética ela se torna muito ingênua. Né? Tem a primeira ameaça que é o medo. Eu acho que isso nem precisa explicar. Né? Nós temos vários medos. Né? O medo da violência urbana, por exemplo. O medo da precariedade, né? Econômica. Hoje, acho que para um executivo, às vezes a perda do emprego é um dos maiores medos que tem. E, finalmente, entre outras coisas, o medo da morte. Eu acho que, às vezes, a gente saber da nossa condição mortal dá um certo calafrio na gente. Então, nós convivemos com o medo e, às vezes, esse medo se torna uma ameaça absolutamente terrível à nossa convivência. Uma outra ameaça é a inveja. E às vezes nas empresas a gente não chama isso de inveja porque é uma palavra muito feia, a gente chama isso de competitividade, né? Fica muito mais bonitinho. Né? E o que é a inveja? É no fundo passar a sua vida vivendo em função dos outros, certo? Então às vezes é interessante porque quando a competição é exacerbada e que ela vira competitividade, que ela vira um fim em si mesmo, essa competitividade te impede de olhar para frente. Então, às vezes, se fala que tem que ter o olhar focado nos objetivos, mas se o clima organizacional é hipercompetitivo, você acaba perdendo a visão de foco. Né? E uma terceira ameaça que é a violência. Um pouquinho mais à frente vou falar do assédio moral, que é uma das formas, talvez, de violência mais perigosas hoje nas organizações. Então, para fundar uma convivência humana saudável, nós precisamos, talvez, resgatar a noção de dignidade, vou falar daqui a pouco sobre ela, a noção de justiça, que é de reciprocidade, porque um vínculo se torna sustentável quando existe uma reciprocidade, e a questão do respeito, que é respeitar o indivíduo, que é aceitar o limite que o outro coloca para nós. Né? Outra coisa que eu preciso levar em consideração, que às vezes que nós temos várias racionalidades. Às vezes a gente opõe muito razão à emoção, quando na realidade existem três grandes tipos de racionalidade. Existe a racionalidade que busca resultado, que aqui eu chamo de racionalidade instrumental. Então eu uso a minha cabeça para achar os meios de alcançar os objetivos que eu me fixo. Isso existe tanto na empresa como na vida pessoal. Então, a validação é alcançar os resultados que eu me propus. Agora, tem outro tipo de racionalidade que tem a ver com a sustentabilidade dos vínculos, que é a racionalidade da justiça e da responsabilidade. Nós somos muito cobrados, tanto em casa como na empresa, para a gente se colocar no lugar do outro. Isso, em qualquer discussão, isso sai. Por quê? Porque é tentando me colocar no lugar do outro que eu vou poder perceber o que é uma relação justa. E isso é outro tipo de racionalidade, porque às vezes eu posso abrir mãos de determinados resultados para salvar uma parceria. Então, às vezes, eu vou fazer uma negociação, mesmo comercial, se eu estiver interesse numa relação de longo prazo, que às vezes não é tão maravilhoso no curto prazo. Mas a racionalidade ética vai talvez me fazer abrir um pouco mão da racionalidade do resultado. E finalmente tem a racionalidade comunicativa, que é a questão da autenticidade. Eu me apresento como eu sou, ou às vezes eu tento passar uma imagem que não sou eu mesmo. Mas isso também, essa questão da comunicação, ela exige toda uma preparação, toda uma estratégia que não visa, às vezes, um resultado objetivo, mas que visa de eu ser melhor conhecido pelo outro. Né? Então, eu queria agora só finalizar um pouco essa reflexão sobre o ser humano, citando duas frases. O Dalai Lama fala da compaixão como sentimento humano básico. Ele diz o seguinte: quando eu falo de sentimentos humanos básicos, não estou pensando somente em alguma coisa efêmera e vaga. Refiro-me à incapacidade
de suportar a visão do sofrimento do outro. É o que provoca o sobressalto quando ouvimos um grito de socorro, o que nos faz recuar instintivamente ao ver alguém maltratado, o que nos faz sofrer ao presenciar o sofrimento dos outros. E a última frase, que é talvez a mais importante, é o que nos faz fechar os olhos quando queremos ignorar a desgraça alheia. O que o Dalai Lama chama de compaixão é o que eu falei de empatia. E realmente, se eu quiser vínculos sustentáveis, eu preciso praticar empatia, que às vezes não está ligada à simpatia. E a tentativa de nos colocar no lugar do outro nos faz tomar decisões. Né? Eu costumo dizer que quando um subordinado ou um chefe pede ao outro que se coloque no próprio lugar, né, que se coloque no lugar dele, por exemplo, o chefe se coloque no meu lugar, estou exigindo isso porque eu estou sendo pressionado, às vezes a resposta pode ser o famoso SVM, né, se vira malandro. Né, e essa é a negação da empatia. E isso vale em todos os níveis da organização. E eu estava falando de dignidade, né, quando eu mostrei um pouco os aspectos do relacionamento humano. E aí eu vou também explicitar um pouco essa questão de dignidade citando Kant. Né? No reino das finalidades, tudo tem um preço ou uma dignidade. O que tem preço pode ser substituído por outra coisa como equivalente. Por exemplo, as competências humanas. As nossas competências têm preço, por isso que a gente negocia elas no mercado de trabalho. Né? Pelo contrário, o que é superior a qualquer preço e, portanto, não tem equivalente é o que possui uma dignidade. E isso acho que é importante resgatar essa ideia. Nós não somos puros perfis de competências, nós somos pessoas humanas. E, às vezes, o que destrói a sustentabilidade dos vínculos nas organizações é que essa segunda dimensão não é percebida. Né? Então, se ética é reflexão sobre a convivência humana, a gente precisa tomar cuidado de distinguir dois possíveis significados. Muitas vezes a ética é vista pela empresa só como fator de performance. Né? Então, muitas vezes a gente é convidado por uma empresa para dar um seminário sobre ética porque a empresa quer mais resultados. Eu acho que é muito perigoso instrumentalizar a ética desse jeito. Agora, a ética, ela é vista na tradição filosófica, e eu acho que ela tem que ser vista na empresa como questionamento. Né? Questionamento sobre, justamente, a sustentabilidade dos vínculos que nós criamos, tanto com clientes como integrantes da organização. Né? Agora, normalmente, quando dou aula de ética, as pessoas sempre perguntam, mas afinal, é diferente ética e moral? Então, eu só queria rapidamente dizer qual é a diferença possível. Né? A ética é a busca de uma vida boa com e para o outro no âmbito de instituições justas. Essa é uma definição do Paul Ricoeur, que é um filósofo francês, mas que ele tirou de Aristóteles. Então, essa é uma das grandes linhas da reflexão ética, e essa reflexão que eu privilegio, porque eu acho que hoje a necessidade que nós temos de reaprender a viver juntos. Né? E tem a moral, ela representa o campo das normas teóricas e universais da consciência, que assegura a integridade da pessoa, considerar mais na sua autonomia do que na sua solidariedade. Então, a reflexão moral ela é muito mais introspectiva e ela tenta achar leis universais. Ela é necessária também, como eu dizia num certo momento dessa aula, porque nós precisamos redescobrir alguns princípios fundamentais para conseguir reaprender a conviver como humanidade. Agora, eu diria, nas empresas, eu privilegio a reflexão ética porque é talvez a mais urgente. Né? O que é uma ação ética? A partir de tudo que eu falei, quando eu falo de sustentabilidade dos vínculos, é fácil entender que tem duas grandes dimensões. Né? A dimensão da convicção. Eu acho que hoje nós precisamos voltar a ser pessoas que tenham convicções próprias. E não viver de modismos, de chavões,
chamar consultores para ter a última palavra e assim, vamos dizer, se dispensar do esforço de pensar, né? Então, criar convicções é criar alicerces para a nossa vivência, para as nossas escolhas. Agora, uma ética só de convicção pode se tornar perigosa, porque nós conhecemos pessoas de convicções muito fortes que foram flagelos para a história humana, né? Só citar Pol Pot, né, do Camboja, que matou 2 milhões de pessoas, Hitler, nem precisa apresentar, Stalin, todas essas pessoas são pessoas de convicções fortes. Então, o que eu preciso além de convicção? Responsabilidade. O que é responsabilidade? Consideração das repercussões das decisões tomadas e das ações a ser conduzidas sobre si mesmo e sobre os outros. Então, quando a gente fala de responsabilidade, eu estou falando de um eixo fundamental da reflexão e da ação ética. E a gente precisa tomar cuidado de separar, de não confundir responsabilidade com, às vezes, uma visão muito segmentada do que nós chamamos de responsabilidade social. A responsabilidade é a capacidade de responder pelas consequências dos nossos atos. Portanto, quando eu vou fazer uma escolha, tomar uma decisão, seja ela pessoal ou empresarial, não posso me eximir de tentar prever, claro, eu digo tentar porque a gente não pode prever todas as repercussões dos nossos atos, mas realmente fazer um esforço muito sério de prever a repercussão desses atos. Porque não vale depois dizer, tomar uma decisão atabalhoada e depois dizer, mas eu não podia prever o que aconteceu. Podia sim, talvez não prever tudo, mas muitas coisas, se a gente estiver atento e tiver discernimento, a gente pode prever, né? Portanto, quando eu vou definir uma ética, de novo, ética, reflexão sobre a convivência humana, sobre a sustentabilidade dos vínculos, eu preciso pensar primeiro em limites. Quando a gente falou do respeito, eu disse que o respeito era considerar limites. Eu não posso pensar em ética sem definir limites. Quais são os limites fundamentais? Os limites da nossa fragilidade como ser humano individual e como grupo humano. Nós precisamos resgatar a consciência da precariedade da nossa condição humana. E da precariedade de todas as comunidades que nós construímos como seres humanos. O respeito a esses limites que nos são dados pela nossa precariedade são a condição para poder construir algo perene. E muitas vezes eu sinto que existe pouca consciência de limites e muita proclamação de onipotência. Por isso que as coisas às vezes terminam tão tragicamente, né? Se a gente olhar para as capas da revista Exame desses últimos 10 anos, isso vai ilustrar perfeitamente o que estou dizendo quando eu falo de precariedade. Olha o número de empresas que foram capas da Exame que hoje sumiram totalmente, que a gente até esqueceu totalmente, né? Quando a gente percebe os limites, inclusive os nossos limites em termos de reflexão, de pensar, eu já falei disso um pouco antes, isso significa que a gente precisa de mais debates. Nós precisamos de menos afirmações, menos proclamações e muito mais debates. Esses debates é o que permitem construir um pensamento junto. É claro que, às vezes, a responsabilidade da decisão pertence a uma pessoa porque ela tem um cargo
ela tem a atribuição que, num determinado momento, às vezes obriga ela a tomar a decisão em solitário. Agora, no ato de construir o pensamento e a decisão, o debate é uma grande necessidade. E o terceiro ponto é, como, usando um pouco a definição de Kant, reconhecer a dignidade das pessoas. Quando eu substituo uma pessoa, às vezes eu tenho a impressão que estou substituindo um perfil de competência por outro. Mas acho que todos vocês já perceberam que quando entra uma pessoa para ocupar o mesmo cargo que foi deixado por outro, tem uma mudança radical. E essa mudança radical, ela não é fruto de mais ou menos competência, porque na maioria das vezes se põe pessoas com competências iguais. A diferença, ela vem da individualidade da pessoa. E sempre quando eu fizer uma substituição, a menos que seja por um erro de incompetência total, que escolhe mais a pessoa, mas quando eu trabalho com pessoas mais ou menos de perfil de competência igual, eu percebo que essa diferença individual, às vezes, ela pode modificar profundamente as coisas. Gente, então eu queria terminar agora falando um pouquinho do assédio moral. O assédio moral, quando eu falava de violência, eu já tinha falado para vocês que ia comentar sobre assédio moral. O que significa assédio moral? É querer impor a própria lei para a vítima do fenômeno de assédio moral, de modo que ou ela se submete ou ela se demite. E normalmente, quem pratica assédio moral dentro da empresa é para empurrar a vítima para fora. Quando eu falo de assédio moral, eu não estou... Primeiro, estou tentando quebrar alguém. Eu acho que assédio moral é uma coisa onde talvez mais se manifesta a nossa capacidade de fazer o mal para alguém. E às vezes a gente se esquece disso. O assediador, normalmente, não questiona a competência da pessoa. Ele questiona a própria personalidade, agindo sobre as fraquezas que cada um mostra. Então, a partir daí, eu vou xingar, às vezes eu vou dar metas inatingíveis, ou às vezes não vou dar meta nenhuma, para que a pessoa se instala numa consciência de fracasso. Agora, para a vítima começa uma descida no inferno. Por quê? Porque é óbvio que uma pessoa que pratica o assédio moral nunca vai reconhecer que ele faz isso. Então, às vezes tem gente que acha, não, mas uma boa conversa resolve o problema do assédio moral. Não resolve não, porque é óbvio que a pessoa nunca vai reconhecer que está te assediando moralmente. Se a pessoa quer te destruir, no momento que você falar com ela, vai te dizer, não, mas imagine, você não está entendendo nada, e você que está mudando. Imagine se eu sou capaz de fazer uma coisa dessa. Então, por isso que o processo de assédio moral, ele às vezes quebra totalmente a pessoa. E eu só queria terminar essa questão do assédio moral lembrando uma coisa. O assédio moral funciona quando existe uma plateia que participa por omissão do processo. Quando a gente vive num ambiente hipercompetitivo, onde as pessoas estão com medo, porque sentem a precariedade do ambiente de trabalho, isso favorece o assédio moral. Quando existe uma equipe coesa, onde as pessoas têm vínculos de cooperação e de corresponsabilidade, o processo de assédio moral tem mais dificuldade em prosperar. Gente, eu queria concluir lembrando, nós então passamos por uma reflexão sobre a empresa, comparamos economia e ética, aprofundamos o conceito de ética, e eu queria concluir chamando a atenção de vocês sobre uma coisa. Eu acho que durante essa aula vocês tiveram a oportunidade de pensar, de refletir. Eu acho que esse é o primeiro fruto da aula. E esse é um processo que às vezes demora. Alguma coisa que a gente refletiu junto sobre ética durante essa aula, talvez
vai cair na sua mente de um modo mais forte daqui a uns dias, porque isso é um processo de amadurecimento e um processo, como eu disse, de ficha que cai. O que é importante no final dessa aula? Desenvolver a sua capacidade de observação e saber prestar atenção, às vezes, a detalhes que a gente, empurrado pela velocidade do dia a dia, a gente não percebe. Por isso que eu estou terminando com uma foto, de novo, essa aula. Essas duas crianças, a foto foi tomada depois do assalto à escola de Beslan, na Rússia. Vocês lembram que terroristas seguraram praticamente 600 crianças e as forças russas entraram e mataram 100, 150. Essas duas crianças estão na foto, escaparam do massacre. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, depois vocês vão receber o material, e eu gostaria que vocês olhassem com muito carinho essa foto. De ver a intensidade dos olhares, de ver a intensidade do vínculo que pode se criar, mesmo numa situação instantânea. Eu acho que o objetivo dessa aula é a gente cuidar com muito mais carinho dos vínculos que nós criamos. E aí o recado final, que está abaixo dessa foto. Entre o adulto que sabe que não encontrará razão no mundo. Essa é a pessoa que já está acomodada e que às vezes recusa de pensar. E a criança que se recusa a parar de procurá-la, reside a diferença entre a resignação, que eu estava falando no início, e a humildade. Eu acho que no final de uma reflexão como essa, a gente precisa talvez ser mais humilde, mais corajoso e aprender a enxergar melhor. Eu agradeço muito a sua atenção e desejo muita boa sorte para vocês todos. Professor Jean, o ambiente financeiro é um ambiente conhecido pela sua alta competitividade, pelas suas altas taxas de pressão a que expõe as pessoas que trabalham, que se relacionam com ele. E aí parece que paira uma dúvida um pouco recente, porque esse assunto também, com essa nomenclatura, é recente, né? O que é assédio moral, o que não é assédio moral, o que pode ser interpretado dessa forma, o que não é. Me parece que às vezes as pessoas podem ter uma confusão a esse respeito. Então, eu acho que é o seguinte, o assédio moral, ele visa a pessoa, não o desempenho. Portanto, o que pode acontecer? Às vezes você tem pessoas que são um pouquinho autoritárias, às vezes, vamos dizer, um pouco mal educadas, né? Então, que às vezes fala as coisas de um modo um pouco brusco. Essas pessoas têm que tomar muito cuidado. Por quê? Se eu, por exemplo, pegar um funcionário que cometeu um erro de desempenho, fez alguma coisa errada, então eu chamo ele e digo, olha, você errou nisso, daquilo, eu esperava mais de você, realmente aquele trabalho seu não foi competente. Isso não é assédio moral. Por quê? Porque estou julgando o desempenho, um ato que foi feito. Agora, se eu chamar a mesma pessoa e dizer, você é um incompetente, você não presta, eu estou cometendo assédio moral. Você percebe? Porque eu estou atacando a pessoa. Por isso que eu estou dizendo, às vezes, então, esse é o primeiro critério. Agora, você vai me dizer, mas às vezes a pessoa é muito autoritária, ela se excede e tal. É bom começar a tomar maracujina, né, para começar a se dominar melhor. Agora, precisa tomar cuidado também. Qual que é o critério para, às vezes, reconhecer, fazer a distinção entre uma pessoa mal educada e uma pessoa que comete assédio moral? Isso se julga no vínculo que está se criando. Porque se eu tenho, por exemplo, uma pessoa mal educada, eu acho que às vezes nós tivemos, na nossa experiência, chefes assim, às vezes a pessoa que se excede, que chega até a te xingar. Mas que você percebe que na vida profissional que você teve com ele, o cara estava do teu lado,
o cara te dava cobertura, às vezes ele te xingava, mas depois, frente ao superior dele, ele assumia a responsabilidade e não jogava nas tuas costas a responsabilidade do que tinha acontecido. Então aí você diz, bom, é uma pessoa que precisa de um trato na educação, mas não é uma pessoa que pratica assédio moral. Porque no fundo é uma pessoa com a qual você pode contar. Agora, eu dou um aviso para esse tipo de pessoa. Começa a policiar sua linguagem, toma maracujim, porque daqui a pouco você vai receber um processo de assédio moral nas costas. Agora, o assédio moral, você julga quando a pessoa sistematicamente está tentando te destruir. E eu diria que quando a pessoa quer fazer assédio moral mesmo, normalmente ela não vai te xingar, porque aí ela dá muito bandeira. Ela vai começar a te minar, sabe? A comer um angu pelas beiradas, certo? Então ela vai começar a te desestabilizar. Do tipo, nossa, você mudou muito, você era um cara assim, muito confiável. O que está acontecendo com você? Porque o que ela precisa é desestabilizar a pessoa. E às vezes um tipo de atitude como esse te desestabiliza muito mais do que um xingamento. Agora, às vezes a pessoa também parte para a ignorância mesmo. Não sei se deu para perceber. Perfeitamente. Então, eu acho que esses são os critérios, por isso que tem que tomar muito cuidado. Então, recado, 2 recados. Primeiro, para quem não se domina e xinga as pessoas com uma certa facilidade, desce um pouco do pedestal e começa a ficar bem educado, que vai ser bom para você e vai ser bom para os outros. Esse é o primeiro recado. Segundo recado, a pessoa que foi xingada e que se melindrou, é normal que a gente se melindre, mas vamos tomar cuidado também de não querer ver, às vezes, assédio moral onde não tem. Às vezes tem mal educação e aí tem que chamar a atenção. Né? Mas às vezes isso não significa assédio moral. Assédio moral é realmente um processo de destruição. E às vezes você lida com pessoas mal educadas, mas que são pessoas confiáveis que te ajudam a crescer. Não é para desculpar elas, mas é para a gente saber fazer o discernimento. Perfeitamente. Muito obrigado, professor.